Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu tô super animada pra gravar porque é um vídeo que vocês têm pedido demais. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre como estudar. Se você não assistiu, eu vou deixar ele no primeiro link na descrição. E depois dele muita gente pediu mais dicas de estudo. E então, entre aquele vídeo e esse que eu tô gravando agora, eu selecionei um tanto de dicas de estudo e testei todas elas. E são dicas que têm me ajudado muito e que eu queria passar pra vocês agora. Então eu vou pedir pra você que não assistiu o vídeo, assista ele, vai estar aqui embaixo na descrição. E pra você que assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários mais dicas de estudo, porque se eu quiser fazer um outro vídeo, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, eu separei aqui várias dicas e vou compartilhá-las com vocês agora. Mas antes, eu preciso falar uma coisa muito importante, que é sobre realismo. É uma coisa que eu falei no último vídeo que eu preciso ressaltar. Que é assim, eu vou falar muitas dicas e todo mundo sempre tem dicas de estudo e aquela coisa toda, mas a gente tem que aplicá-las à nossa realidade. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa que você vai pensar, nossa, mas isso é muito difícil pra eu fazer, nossa, mas não tem como eu fazer isso. E não tem problema, você adapta isso à sua realidade ou simplesmente aplique outra dica. Então adapte as dicas ao seu contexto, à sua personalidade. Se você não conseguir seguir, não siga, ou então adapte as dicas pra você conseguir segui-las, tá bom? A primeira dica que eu tenho é pra gente picar as tarefas pra elas parecerem menores. Eu falei isso no meu último vídeo, né? Pra você diminuir a quantidade de coisas que você tem que fazer. Porque assim, quando o professor fala tem que ler 8 capítulos pra prova, eu fico tão desanimada porque é muita coisa. Aí eu já fico pensando, nossa, que chato. E já fico desanimada e já perco a motivação. Então uma coisa que tem me ajudado muito é picar as tarefas em pequenas coisas. Então uma coisa que tem me ajudado demais são essas fitinhas ou post-its que eu tenho feito. Que é tipo assim, eu tenho que ler esse livro, só que esse livro é muito, muito chato. Então o que eu fiz? Eu separei ele em vários bloquinhos de 5 páginas e eu fiz uma meta realista. Eu pensei, esse livro é muito chato, eu não aguento ler mais do que 10 páginas dele por dia. Então a minha meta é, cada dia, ler 2 fitinhas dele. E aí você adapta. Se o seu livro que você estiver lendo for muito legal ou for um capítulo pequeno, você fala, eu vou ler 1 capítulo por dia. E aí você adapta a quantidade de coisa que você precisa ler. E isso é muito bom porque fica muito menor o estudo, fica muito mais fácil de digerir esse livro super chato que aos pouquinhos eu vou lendo ele e facilita demais. Essas fitinhas salvam a minha vida sempre. E realmente estabeleça uma meta realista. Se você não souber que você não aguenta ler o livro inteiro em um dia, fala, eu vou ler só um pouquinho dele. Porque às vezes a gente estabelece uma meta muito grande, não só para a leitura, mas para o estudo, e que é desnecessário. Você não precisa estudar 20 horas por dia. Você pode estudar meia hora por dia, desde que aquela meia hora seja uma meia hora produtiva, desde que aqueles minutos valham a pena. Então às vezes a gente se pressiona muito, pensa, nossa, mas meu colega de sala estuda 3 horas seguidas, nossa, mas eu vi na televisão a menina que estudava 5 horas por dia e passou em medicina. Mas isso é a realidade de cada um deles. Tem gente que só sente paz no coração se estudar 8 horas seguidas. Tem gente tipo eu que fica super de boa se estudar meia hora por dia e eu tô feliz demais se eu conseguir meia hora de concentração, tá ótimo pra mim. Então você adapte a sua realidade, não é só porque ele estuda mais do que você, que o estudo dele é melhor do que o seu e que ele vai sair melhor do que você. Adapte porque se o seu estudo for de boa qualidade, ele não precisa ser longo, entendeu? Esses 2 métodos são métodos que eu pesquisei na internet, que eu achei muito legal, que deram bastante certo comigo. O primeiro é um método bem famoso, que talvez você já tenha ouvido falar, que se chama método Pomodoro, que é você dividir o seu estudo em blocos de 25 minutos de concentração total, onde você vai desligar o seu celular, desligar a televisão, concentrar totalmente no estudo, e aí você fica 25 minutos concentrado e 5 minutos descansando, e isso tem me ajudado bastante, porque você se adapta, assim, né? Tem dia que eu não consigo ficar 25 minutos direto, mas se eu falar, não, vou ficar 15 minutos aqui concentrada e 5 minutos de pausa, às vezes fica mais fácil pra mim. Então você se adapte, porque isso tem me ajudado bastante. É assim, é pouco tempo que você fica concentrado e é muito eficiente, porque eu aprendo muito nesses 15 minutos de total concentração, muito mais do que aprendo estudando 1 hora com meu celular ligado, com meu cachorro latindo, etc e tal. E outro método que eu gosto de juntar com o método Pomodoro é o estudo intercalado, que é uma coisa que a gente conhece bastante porque é uma coisa que a escola aplica. Então, assim, na escola a gente não tem o dia inteiro de aula de matemática, não tem o dia inteiro de aula de física. A gente tem 1 hora de aula de matemática, 1 hora de aula de geografia, 1 hora de
aula de história, e isso é muito melhor porque você não fica o dia inteiro fazendo conta, você não fica o dia inteiro lendo, não inunda a sua cabeça com uma coisa específica. Então, assim, da mesma forma que na escola você não tem o dia inteiro de aula de matemática, não fica o dia inteiro estudando matemática, estuda um pouquinho de matemática e depois um pouquinho de geografia, vai alternando as áreas do conhecimento para você dar um descanso. Principalmente porque se for uma matéria chata, quem que gosta de ficar o dia inteiro estudando uma coisa que não gosta, né? Então, intercale o que você gosta com o que você não gosta pro seu estudo ficar mais divertidinho, assim. E outra coisa que eu percebi muito foi quando eu tava fazendo Enem. Que às vezes eu ficava com muita pressa. Isso é uma coisa que a gente tem muito hoje, né? Pensar, nossa, eu tenho tanta matéria pra estudar em tão pouco tempo. Só que a pressa é inimiga da perfeição. Porque assim, por exemplo, no Enem, em matemática eu senti demais isso. Porque eu pensava, nossa, tem muita questão pra fazer, tenho pouco tempo pra fazer, eu vou ter que correr. Aí eu corria, pensava rapidão, tentava ler a pergunta muito rápido. E antes mesmo de terminar de ler a pergunta, já tava fazendo conta. E isso dava muito errado, porque às vezes faltava uma informação, ou eu não entendia direito o que era pra fazer. E aí depois o que eu tinha que fazer? Voltar na pergunta e ler com calma. Então você lê a pergunta, a matéria, o capítulo uma vez com calma é muito mais eficiente do que você pegar o livro e ficar assim, lendo na velocidade da luz. É muito melhor você ler com calma e ler uma vez só do que você ler super rápido e depois ter que voltar para entender porque você não entendeu nada. E agora eu vou dar umas dicas de organização que tem me ajudado demais. Uma coisa que eu tava tendo muita dificuldade era de lembrar algumas coisas. E tem me salvado muito colocar de plano de fundo no celular. Então eu simplesmente vou no bloco de notas ou escrevo no celular. Ai, tem um trabalho pra fazer amanhã, tenho que estudar pra prova, tenho que deixar sei lá o que, tenho que olhar a nota no site, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu coloco isso de plano de fundo no celular. E toda vez que eu vou mexer no celular, isso aparece. Então assim, eu nunca mais esqueci nada depois que eu comecei a fazer isso. Tem me ajudado muito. E a respeito de celular, eu tenho outras dicas também. Porque no meu último vídeo eu falei que tem me ajudado muito e ainda me ajuda demais gravar as aulas no celular. Eu tenho várias aulas gravadas e sempre ouço, porque eu passo muito tempo no ônibus, voltando pra casa, então eu reviso toda a matéria lá simplesmente ouvindo no fone de ouvido. E gravar também tem me ajudado bastante, porque eu coloco o celular no gravador e deixo o celular na mesa do professor, pra pegar melhor a voz dele. E aí eu não mexo no celular, o celular não me desconcentra e eu presto atenção na aula. Mas uma coisa que tem me dificultado bastante é que agora que eu tô na faculdade, eu posso mexer no celular a hora que eu quiser. E tinha muitas aulas que eu tava perdendo porque eu mexia no celular e me desconcentrava. E uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi deixar o meu celular com alguém do outro lado da sala. Então, quando a aula começava, eu pegava meu celular, deixava com uma pessoa sentada bem longe de mim e ela ficava com o meu celular lá. Por quê? Porque se eu quisesse mexer no celular no meio da aula, ou eu teria que me levantar, ir até a pessoa com o professor vendo para buscar meu celular, ou eu teria que pedir para essa pessoa passar o celular, pessoa por pessoa, até ele chegar até mim. Então, assim, eu não tinha alternativa. Meu celular estava longe de mim e não tinha como eu pegá-lo de volta. E isso me ajudou bastante. E também, para me lembrar as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho gostado muito de fazer uma lista de coisas para fazer em estilo de cruz. Porque eu nunca fui o estilo de pessoa que usa agenda, que escreve na agenda, tudo que tem que fazer. Pra mim isso não dá muito certo. Então eu divido uma folha em uma cruz e separo em 4 coisas que eu tenho que fazer. Primeiro são as coisas urgentes, que é uma coisa pro dia seguinte, ou pra semana seguinte, ou uma prova que eu preciso tirar uma nota boa. A segunda coisa são as coisas não urgentes, que eu posso fazer depois que eu terminar as mais importantes. As terceiras coisas são as coisas assim, que se eu não fizer, não tem problema, mas seria muito bom se eu fizesse. Então, assim, não é um dever de casa que o professor vai dar visto, vai tirar ponto se eu não fizer, mas é um dever de casa que vai me ajudar a estudar para a prova. Então, se sobrar tempo, é muito bom eu fazer. E a quarta coisa são as coisas aleatórias, né? De, olhar se tem ração pro meu cachorro, e ver as notas do site. E isso tem me ajudado demais a lembrar. E outra coisa que me ajuda também é que às vezes eu tiro uma foto dessa lista de coisas pra fazer e também coloco de plano de fundo no celular. Então toda vez que eu desbloqueio, que eu mexo no celular, eu lembro das coisas que eu tenho que fazer e assim, nunca esqueço. Não tem desculpa pra eu não fazer trabalho, porque tá tudo sempre na minha cara me lembrando, Débora, você tem que fazer isso. E outra dica de organização é sobre pasta, porque na escola, na faculdade, no cursinho, a gente tá cheio de folha, de exercício, de prova, um tanto de papel. E aí, o que eu fazia antes? Eu usava aquelas malditas daquelas pastas sanfona. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Isso é uma pasta da minha mãe. Agora, olha o tamanho desse negócio. Olha se algum dia eu vou ter vontade de mexer nesses trem. Olha que tanto de folha. Se eu coloco uma folha aqui dentro, ela desaparece. Eu nunca mais vou vê-la de novo, porque como que eu vou encontrar um negócio aqui no meio? Então essas pastas, elas são muito pouco eficientes. Tanto porque elas são gigantes,
tanto porque elas são muito grandes, aí você coloca uma folha e você se perde. Então uma coisa que tem me ajudado demais foi que eu troquei essas pastas grossas, sanfona, por ou pastas assim, que são essas que a gente geralmente coloca redação, essas coisas, que são pastas com essas folhas transparentes, que eu vejo, tipo, todas as folhas que eu tenho que fazer e materiais, aí eu vejo tudo que eu tenho. Ou então, essas pastas, essa minha é super estilosa, tá, gente? Essa pasta assim, que é uma bolsinha de colocar folhas dentro. Então, tem me ajudado bastante usar pastas transparentes, que eu possa ver o que tem dentro delas. Porque nessa aqui eu coloco a folha dentro e nunca mais vejo. Então, troque suas pastas por pastas que você enxergue as coisas que tem dentro delas, tá? Senão você vai perder todas as folhas que você tem. Vai por mim. Perdi muita folha dentro desses negócios aqui. E outra dica super boba de organização é usar adesivo pra marcar o seu material. Recentemente eu comprei numa banca um negócio desse. São adesivinhos, eles custavam tipo R$2. E são adesivinhos dourados. Então o que eu fiz? Eu colei esses adesivinhos nas minhas canetas. Ou então uma cartela de adesivos, esses que vem no caderno. Colava adesivo nas canetas e tudo mais. Tanto que meu caderno do ano passado era dos Minions. Então minhas canetas têm adesivo dos Minions. Então, assim, eu sei que os caderno, caneta, porque sempre roubam as minhas canetas. Então, quando a caneta tem essa bolotinha aqui, ela é minha. Se eu encontrar alguém usando uma caneta com essa bolotinha aqui, ela é minha. Aí eu roubo de volta. Isso é muito eficiente, tem me ajudado demais. Porque antes as minhas canetas ficavam sem nome, aí todo mundo podia roubar e falar que era dele. Agora, nunca mais. E agora eu vou dar uma dica ótima pra você fazer resumo, ou melhor, deixar de fazer um resumo, fazer ele só na sua cabeça. Que é assim que você termina de ler um capítulo, ou um livro, ou um texto, você pensa, por que o título desse texto, desse livro tem esse nome? Por que ele se chama isso? Qual que é a razão do título? Porque assim, a gente tem que pensar que o autor, ele deu o título depois que ele escreveu o texto. O título é como se fosse um resumão do texto. Então, se você entender por que o título é esse, você vai ter entendido o que o texto quis dizer. Então, assim que você lê o texto, você volta no título e pensa, por que o título é esse? Ah, é por causa disso, disso e disso. Então, você entendeu basicamente o que o texto quis dizer. E agora, duas dicas que têm me ajudado bastante a estudar com a ajuda dos outros é, primeiro, ver videoaulas. Por mais que meus professores sejam bons, muitas vezes eu quero reforçar aquele conteúdo, então eu vejo videoaulas. E não só vejo uma videoaula daquele assunto, mas vejo várias, de professores diferentes e falando de formas diferentes. Porque assim, tanto que na escola, quando a gente tem uma dúvida da matéria, o professor tenta explicar aquilo de uma forma diferente, porque cada um entende de um jeito. Então, muitas vezes, quando você vê pessoas de estilos diferentes ensinando uma mesma coisa, você entende, eu aprendo melhor quando o professor faz alguma piada, ou eu entendo melhor quando o professor relaciona com alguma coisa do meu dia a dia, eu entendo melhor quando o professor usa palavras simples para explicar. Então você vai entendendo, você vai aprendendo melhor como que você aprende, qual que é o melhor jeito, o jeito mais fácil para você aprender uma matéria, e você vai vendo a mesma coisa de diversos pontos de vista, você vai reforçando aquele conteúdo na sua cabeça, porque você tá repetindo aquilo, né? Você tá vendo várias e várias vezes a mesma matéria. Então isso tem me ajudado demais, porque às vezes se eu não entendo a matéria com o meu professor, eu entendo com um professor da internet, ou então não entendo com esse professor da internet, entendo com outro. Então assim, são várias pessoas que podem te ensinar uma mesma coisa de uma forma diferente. E também tem me ajudado muito, assim, me salvou, não teria passado na faculdade se não fosse amigos, porque assim, uma dica que eu dou pra vocês é, façam amigos que saibam as coisas que você não sabe. Então assim, se é ruim em matemática, faz amizade com alguém que seja bom em matemática e pede ajuda pra essa pessoa te tirar uma dúvida do exercício, ou então, principalmente uma coisa que me ajudou muito, é ver pessoas resolvendo exercícios. Então às vezes eu pedia pra um amigo meu que era bom em física, resolver um exercício simples, e aí ele me narrava, não, eu tô usando essa fórmula, tô fazendo essa conta, tô fazendo isso, tô fazendo isso. E aí ele fazia o exercício bem devagarzinho, em voz alta pra eu ver, e aí eu entendia o que ele tava fazendo. E aí eu entendia, não, se cair isso, eu uso essa fórmula, então assim é mais fácil. E assim, fazer exercício com outras pessoas, ou ver pessoas fazendo exercício, procurar questões resolvidas, sabe, com as contas já feitas, a resposta lá, me ajuda demais, porque eu entendo o que eles fizeram. É muito mais fácil você ver uma pessoa fazendo uma questão
questão do que você aprender a matéria de cara já fazer um exercício. E aí você vê a pessoa fazendo o exercício e aí você tenta refazer esse exercício no dia seguinte. Você pega a mesma questão que a pessoa fez junto com você e tenta fazer de novo uma semana depois ou 2 dias depois, pra você ver se você realmente decorou como que faz, se você realmente aprendeu como que faz, ou se você ainda precisa ver de novo, se você ainda precisa rever como que faz aquela questão, como que usa essa fórmula. E a última dica, que pode se grudar junto com essa de fazer exercícios com pessoas, é você fazer coisas úteis nos momentos inúteis. Porque assim, quando você faz um exercício na escola ou presta atenção na aula, é um tempo que você gastaria estudando em casa que você está economizando. Se você não prestar atenção na aula, depois você vai ter que esforçar em casa sozinho para aprender aquela matéria. Então assim, às vezes o professor faltava ou então dava uma aula chata, ao invés de eu ficar fazendo nada, eu pegava alguma outra matéria, algum exercício, fazia e estudava para aproveitar aquele tempo, porque era um tempo a menos que eu ia ter que estudar em casa, então isso me ajudou demais. Sempre que eu ia pra aula eu levava um exercício diferente, ou então levava um livro, alguma coisa assim, porque se acontecesse algum imprevisto eu tinha o que fazer naquela aula, e aquela aula seria super produtiva, mesmo o professor não estando, ou mesmo sendo chato, ou mesmo com qualquer coisa. Então, gente, foi isso pra esse vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. São dicas que têm me ajudado bastante, que eu espero que ajude vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou, de dar me piatia nele e de se inscrever no canal. Eu tenho vários vídeos de dicas de estudo, de como estudar com barulho e de como melhorar os seus estudos. Então, assim, se inscreva no canal e veja meus outros vídeos também se você não me conhece. E muito obrigada pela paciência pra você que assistiu até aqui. Não se esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. E se você quiser me mandar um presente, eu fiz uma caixa postal. Então pode mandar uma cartinha, pode mandar um desenho, pode mandar uma blusa bem legal de super-heróis, tá bom? Ok? Aceito. Ela vai estar aqui bem na minha cara e vai estar aqui na descrição também. E muito obrigada pela paciência pra você que assistiu até aqui. Um beijo.